dia, boa tarde, boa noite, boa terça-feira, gente linda da Academia da Mente. Vamos lá começar aqui mais uma semana falando sobre os 6 chapéus do pensamento, pessoal. Lá no começo do mês a gente começou a papear sobre esse tema, que é um tema que foi proposto aí pelo psicólogo Eduardo de Bono. Falamos lá no começo que esse psicólogo já é bem conhecido por trabalhar com a estimulação cognitiva já há bastante tempo, e uma das propostas dele é essa dinâmica dos 6 chapéus de pensamento. Na semana passada a gente começou a falar sobre os chapéus vermelho e o chapéu branco. Não nessa ordem, né? Primeiro a gente falou do chapéu branco, depois a gente falou do chapéu vermelho. Vocês ainda lembram aí qual é o tipo de pensamento de cada um? Na sala saiu até uma questão interessante sobre se é uma dinâmica em que todo mundo tem que pensar igual, né? A gente conversou sobre isso, sobre não necessariamente tem que pensar igual. Pode ser que cada um apresente, por exemplo, com o chapéu branco, fatos, o chapéu branco é o chapéu dos fatos. Cada um apresente fatos por um ponto de vista diferente, então não necessariamente pensem iguais, mas estejam no momento de pensar sobre os fatos, sobre os acontecimentos concretos, não o e se. E isso também pode acontecer com o chapéu vermelho, que é o chapéu das emoções, né? Não necessariamente todo mundo tem que pensar com raiva, pode ser que alguém pense com amor e defenda algum ponto de vista, pode ser que alguém pense de uma maneira mais a tentar desconstruir o ponto de vista, mas não é necessariamente pensar igual. E sempre se respeitando, né? A experiência em sala tem sido bem legal por isso, porque apesar de perceber que existe uma diferença de pensamentos que é comum do nosso contexto atual, o respeito prevalece, né? Porque a gente sabe que o ambiente é de melhorar todo mundo aqui, melhorar a mente, e não de uma disputa ideológica, né? Nessa semana que começamos aqui hoje, vamos falar dos chapéus azul e verde, pessoal. Também não nessa ordem. Hoje a gente vai começar a falar do chapéu verde, mas antes de começar a falar sobre o chapéu verde, eu quero dar uma pausa, porque lá na correção da semana passada, eu esqueci de mandar um beijo para nossa querida Nazaré, pessoal. Falei sobre ela lá no aniversário da Marta, que ela é uma das prêmios que a Marta descobriu aqui, mas não falei do aniversário dela na coleção. Nazaré, grande beijo, que saudade das suas poesias, das suas tiradas, dos seus desafios, né? Nazaré era uma aluna que trazia muito desafio pra gente. E outro aniversário também, que foi mais recente, é o aniversário da Lúcia, no domingão, dia de Santo Antônio. Não é isso? Lúcia comentava que fazia aniversário no dia de Santo Antônio. Grande beijo, Lúcia. Saudade de você também. Aos poucos o pessoal vai tomando coragem de retomar as atividades. Quem está vacinado aí pode ficar à vontade. Já temos turmas aqui para vacinados. E ainda assim mantendo higienização, mantendo distanciamento. Mas considerado isso, vamos lá, voltar para o nosso papo aqui. Porque estávamos conversando que nessa semana a gente começa a falar sobre os chapéus verde e azul, pessoal. E aí, na semana passada, a gente estava pegando os ganchos, né? A gente falou, o chapéu branco, por exemplo, que é a ausência de cores, é o chapéu da neutralidade, no sentido de pensar em dados concretos, em fatos específicos ali. E falamos também que o chapéu vermelho remetia ao coração, ao amor, então seria o chapéu da emoção, em que a gente deixa o coração falar, né? Hoje, terça-feira, a gente vai falar sobre o chapéu verde, e aí o gancho para pensar no chapéu verde, o que me vem com o verde na cabeça é a esperança, né? E a esperança vai ser o nosso gancho, porque o chapéu verde não é necessariamente o chapéu da esperança, mas é o chapéu da criatividade. Isso é o quê? Querer mudar, querer criar algo novo, querer criar algo diferente. Então esse chapéu da criatividade, que é o chapéu verde, vai ser usado no momento de criar novas propostas. E aí nessa semana eu vou colocar uma outra situação, um outro problema. Que não precisa ser necessariamente um problema, como a gente está acostumado a pensar, mas um tema, né? Que é a Copa América no Brasil, pessoal. E aí, se eu individualmente, né, o professor Rafael aqui, se for usar chapéus diferentes, eu vou apresentar minha opinião, não quer dizer que, ao usar esse chapéu tal, a opinião tem que ser essa. As opiniões podem variar. A ideia é que o modo de pensar seja igual. Então, quando eu colocar o chapéu branco, pensando na Copa América no Brasil, eu vou estar pensando nos dados, e aí vou falar, por exemplo, que no Brasil, desde o ano passado, as competições têm acontecido normalmente, né? Poucas interrupções aconteceram em alguns campeonatos aí, o Brasileirão ocorreu normalmente. Então, esse aí é um dado. O Campeonato Brasileiro, por exemplo, do ano passado ocorreu e esse ano está ocorrendo normalmente. Outro dado, por exemplo, é que outros 2 países que iam sediar essa Copa desistiram por motivos de pandemia. E aí?
também é um dado, né? Dois pontos de vista diferentes, um mais a favor e um mais contra, mas ambos trazendo dados. E não quer dizer que todo mundo tem que apresentar um a favor e um contra. Pode ser que você só tenha um ponto de vista contra. Pode ser que o outro só tenha um ponto de vista a favor. A questão é perceber que nesse momento do chapéu branco é o momento de usar o chapéu dos dados. Para o chapéu vermelho, por exemplo, né, trazendo lá atrás, eu diria que para responder a negociação de vacinas demoram meses, né? A gente não consegue negociar com os laboratórios de uma maneira profissional, mas para responder uma banalidade como uma competição de futebol, a gente responde com presteza, né? No dia seguinte ao cancelamento, o Brasil já estava lá disponível. Então, com as emoções, minha emoção diria isso. O que você diria aí com o chapéu vermelho? Comenta aqui embaixo. Hoje nosso chapéu é o verde, né? É o chapéu da criatividade. Então, pensando sobre a Copa América no Brasil, como é que a gente poderia pensar de maneira criativa, propor soluções diferentes para essa questão? Eu pensei com a Vanessa aqui que a gente poderia, de repente, fazer o campeonato na Europa, né? A Europa não está com a vacinação avançada, não tem aí os Estados Unidos, por exemplo. Estados Unidos e América também, por que não faz lá? É uma proposta, não é? Poderíamos, de repente, suspender temporariamente, isso não é uma proposta? Então é o momento do chapéu verde, momento de pensar em soluções. Na quinta-feira a gente vai papear mais sobre o chapéu azul, mas para agora a gente pode começar a olhar para as nossas apostilas lá na página número 1 mesmo, porque lá já está o nosso primeiro exercício. Logo ali abaixo do texto tem dois, um colocado do lado do outro, é o caminho e o cores. Vou começar pelo lado esquerdo, pelo caminho, que diz assim, ó: trace o melhor caminho na tabela para obter uma conta e encontrar o resultado correto. Então veja que a gente tem ali uma colmeiazinha, né, com números, operações, tem um igual ali. E aí eu quero que vocês façam uma conta ali, um caminho. Não vale ir e voltar no mesmo número, tem que ser um caminho, uma continuação que resulte num resultado correto. Vale aí uma observação, por exemplo, que ali o 3 e o 8, eles estão próximos, então eu poderia fazer assim, 38 mais 3, percebe? Eu poderia fazer dois números juntos, então isso é uma opção, hein? Fica uma dica aí para quem já viu o vídeo. No sabadão a gente corrige, vamos continuar do lado no exercício de nome cores. Aí é um exercício de memória, pessoal. Diz o enunciado: memorize as cores das formas para preencher na próxima página. Então vão estar lá as mesmas formas, só que preto e branco, só o contorno ali. Vocês vão precisar pegar um lápis azul, um amarelo e um vermelho. E aí lá do outro lado vocês vão preencher, reconhecer, né? Opa, essa aqui é a forma do quadrado quadrado, essa aqui é a forma do quadrado círculo. Tranquilo? Vamos seguir para baixo. Rodapé da folha número 1 chama-se coisas. Colocamos 6 grupos lá, só que você só tem que fazer 5, porque o primeiro é um exemplo. Vou ler o enunciado. Diz assim, ó: escreva palavras que preencham esses requisitos. Então o número 1, por exemplo, está dizendo: é difícil de carregar e produz sons. O que eu poderia dizer? Que é difícil de carregar e também produz sons. Aí eu botei dois exemplos ali. Botei, o elefante. É difícil carregar um elefante e ele faz barulho. O piano. É difícil levar um piano e ele também faz barulho. Então, 1 tá bom, 2 tá excelente, completem os outros aí, né? O que pode matar a fome e também se ganha no Natal? O que vocês acham? Sabadão a gente corrige, vamos lá para a página número 2. No topo da página número 2 a gente tem o cores novamente, a gente falou dele lá na página anterior, né? Tem lá o vermelho, tem lá o amarelo, tem lá o azul, vocês vão preencher. Um pouquinho abaixo vem uma explicação sobre o chapéu verde que a professora Vanessa preparou, minha sócia amada. Embaixo, o cruzadas, uma azul e uma verde, falando dos chapéus aí, né? O enunciado diz assim: encaixe todos os números nas cruzadas. Então vejam que a cruzada azul tem ali 9 números que estão nas linhas ali. Cada número tem uma quantidade de algarismo. Essa quantidade de algarismo é importante para poder encaixar lá. Na cruzada verde é a mesma coisa. Por exemplo, na cruzada verde eu tenho 27 ali. Só tem 2 algarismos. Em quantos lugares da cruzada a gente só tem 2 espaços? Pô, tô vendo que daquele ladinho ali inferior dá para botar 27 certinho. Aí vai com vocês. Vamos para o rodapé. Os últimos 2 exercícios de hoje. Interrogação do lado esquerdo e o pandas do lado direito. O interrogação do lado esquerdo tem ali uma forma, né, com vários números, e aí a gente precisa encontrar uma lógica com aqueles números ali para descobrir quanto valeria aquela última interrogação ali.
Será que eu estou multiplicando alguém? Será que eu estou somando alguém? Aí é com vocês. Façam esse esforço cognitivo lógico aí. Vamos para o lado para o Pandas. A gente falou da lógica agora, a gente tinha falado da memória lá em cima, a gente volta para a memória agora, só que não sobre as cores, agora a gente vai sobre as formas, pessoal. Desse lado aqui, está dizendo, memorize os pandas para marcá-los na próxima página. Então a gente tem 4 pandinhas ali e cada panda está fazendo uma atividade. Veja, o primeiro está no skate, o segundo está ouvindo som ali, né? O terceiro ele está meio dormindinho, meditando, o último está comendo. Então, lá na outra folha, quando chegarmos na página número 4, a gente vai ter vários pandinhas fazendo várias atividades. A ideia é que a gente lembre quais eram as atividades que estavam lá no anterior, né? Pô, lembro que ele estava andando de skate. Tem ele andando de skate aqui? Vou marcar. Assim a gente vai fazer. Então não é uma questão de detalhe, assim, né? Vão ter vários pandas comendo e aí você tem que descobrir entre os vários comendo qual é o idêntico. Não, é uma questão mais das atividades. Memorizem aí qual atividade está rolando lá. Quando a gente virar, a gente bota as atividades aqui. Por hoje é só isso, gente linda. Quinta-feira a gente volta com mais papo. Grande beijo e até lá.